Bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Psicanálise Infantil. Nós já abordamos nas aulas anteriores a respeito da base da psicanálise e alguns conceitos básicos, como a teoria topográfica, a teoria estrutural, o conceito de transferência, contra-transferência, mas tudo isso foi elaborado por Freud a partir da análise de neurose de adultos. Não se havia a possibilidade até então de uma análise de crianças, porque uma condição para que se haja a psicanálise é a transferência. Sem transferência não há psicanálise. E a transferência, como vocês já viram, é justamente aquele vínculo que é feito entre paciente e terapeuta, para onde o paciente pode projetar os seus afetos. Por isso chamado de transferência. E sem isso é impossível que haja uma interpretação e, obviamente, impossível que se torne consciente algo que está no inconsciente e não se manifesta de uma maneira direta. Entretanto, acreditava-se que uma criança não seria capaz de elaborar essa transferência para um analista, de sorte então que ela seria, por isso, não analisável. Mas em 1905, Freud recebe um caso que ele julga interessante de uma neurose, na verdade uma zoofobia, é uma neurose fóbica, de uma criança de 5 anos, Joãozinho. E Freud viu, na verdade, uma oportunidade de reafirmar as suas teorias a respeito da psicossexualidade ou desenvolvimento psicossexual da criança ou da sexualidade infantil. Era, na verdade, uma grande oportunidade mais investigativa que faz com que Freud se lance nesse caso, e ele acaba conseguindo, através da análise de Joãozinho, comprovar a sua teoria a respeito da sexualidade infantil. E não somente isso, né? Ele também consegue lançar as bases de uma compreensão da linguagem pré-verbal. Essa descoberta foi importante para que se começasse a ver a possibilidade de uma análise de crianças. Existia uma linguagem que a criança conseguia, através dela, transmitir. E cabia a interpretação dessa linguagem pré-verbal. Porém, a questão da transferência ainda continuava sendo um problema. Então, Freud ele só tem contato com o Joãozinho uma única vez, e a maior parte do tratamento é feito através das observações levantadas pelo pai de Joãozinho. Isso torna totalmente atípico esse tratamento, e o próprio Freud o considera assim, e ainda diz que ele só foi possível devido à capacidade investigativa, o interesse científico que existiam nos pais de Joãozinho, que praticamente conseguiam captar tudo que Freud falava, ensinava e aplicavam nas suas observações, e as observações eram, por causa disso, precisas ou bem próximos de uma observação analítica, e traziam essas observações para Freud, que poderia assim orientá-los. Então, na verdade, Freud orientava o pai de Joãozinho observava o Joãozinho e trazia as devolutivas para Freud. Freud acreditava que dessa forma seria possível porque já existia um vínculo entre Joãozinho e seu pai. E ele acaba fazendo uma descoberta muito interessante, que é justamente a descoberta de que é exatamente esse vínculo entre o terapeuta e o objeto primitivo que é capaz de fazer surgir essa transferência e essa correta interpretação da transferência, né? Serve, inclusive, esse caso de Freud para fortalecer as bases da psicanálise. Mas, tecnicamente,
voltando-se para uma análise de crianças, não há muito proveito. Não se desenvolveu aqui uma técnica para se atender crianças, não se desenvolveu aqui sequer um interesse para essa abordagem, haja vista que, como eu já disse, o interesse era mais investigativo. Entretanto, algumas bases ficam desde já lançadas a partir desse caso clínico, e essa base, sobre ela, os pós-freudianos, os seus sucessores, eles vão começar a desenvolver uma técnica e uma teoria aplicada à psicanálise de crianças, como a gente vai ver ao longo do curso. Veja como o próprio Freud se refere ao caso. O presente caso clínico de um paciente infantil não constitui, em rigor, uma observação direta minha. Dirigi, evidentemente, em conjunto o plano de tratamento e, inclusive, intervim uma vez pessoalmente, mantendo uma conversa com a criança. Mas quem levou em frente o tratamento foi o pai do enfermo, ao qual devo expressar aqui meu agradecimento por ter colocado à minha disposição suas anotações, autorizando-me a publicá-las. Unicamente a união da autoridade paterna e autoridade médica em uma só pessoa e a coincidência do interesse familiar com o interesse científico tornaram possível dar ao método analítico uma utilização que teria sido inadequada em outras condições. Ou seja, Freud chega à conclusão de que o que dá eficácia à interpretação da transferência é a união da figura do terapeuta com o objeto originário. E que terapia e investigação são inseparáveis quando se trata de psicanálise. Ele vai dividir o caso, então, em 3 partes. Primeira parte, ele vai relatar as observações que o pai realizou, buscando corroborar na observação direta de uma criança. Na segunda, ele vai expor a evolução da enfermidade e do tratamento. E na parte final da terceira parte, ele vai se propor a comprovar até onde esse caso confirma seus pontos de vista sobre a sexualidade infantil, determina os novos descobrimentos para a compreensão das fobias e extrai dessas experiências esclarecimentos sobre a vida anímica da criança e conclusões para a sua adequada orientação. Dados importantes sobre o caso de Joãozinho descritos por Freud na primeira parte do seu relato sobre o caso clínico. Joãozinho era uma criança até então normal, que brincava normalmente e que não tinha nenhum tipo de histórico de enfermidade que pudesse levantar alguma suspeita da origem do seu quadro fóbico. Um pouco antes de completar 3 anos de idade, ele começa então a despertar interesses, perguntas, questionamentos a respeito de determinadas partes do corpo que ele vai chamar de a coisinha de fazer pipi. Esse interesse, obviamente, é também verificado na observação que Joãozinho fazia sobre animais e até mesmo sobre objetos inanimados, o que vem mostrar a existência de uma curiosidade de ordem sexual. Não se tratava tão somente de uma curiosidade, né? Joãozinho também ele dá início a atos masturbatórios, o que incomoda bastante a sua mãe desde o princípio, que sempre o ameaça sobre a ideia de que o médico chamaria o médico que iria lá para castrá-lo, para cortá-lo se ele não parasse de fazer aquilo. Um outro fato importante que Freud menciona na descrição do caso é o nascimento da irmã de Joãozinho, e que na verdade Freud ele vem colocar esse fato como relevante, mas o que de fato torna relevante o episódio é
como esse nascimento é rodeado de mentiras e contradições entre aquilo que Joãozinho estava vendo e aquilo que os pais falavam para ele, né? Como, por exemplo, ao nascimento da irmã foi-lhe contado a versão da cegonha, que a cegonha trouxe a irmãzinha, mas ao entrar no quarto onde o parto tinha sido realizado, Joãozinho ele vê a bacia cheia de sangue, ele vê muitos panos ensanguentados, ele vê ao médico, a maleta do médico. Então ele associa muito facilmente o que ele está vendo com aquilo que está sendo lhe relatado e encontra nisso aí uma insegurança muito grande dos relatos. Isso se prossegue, né? Isso continua existindo logo posteriormente, quando, por exemplo, ele vem questionar sobre a sua irmãzinha, e a sua mãe lhe afirma que a sua irmãzinha também teria os órgãos genitais como os dele. E ele, mesmo observando e vendo ali que não tinha, ele tentava negar essa própria contradição interna dos fatos, afirmando: olha, existe sim, né, muito pequenininha, não dá para ver, invisível, mas existe, na tentativa de adequar o que ele estava vendo com os relatos que lhe eram passados, né? E é justamente esse jogo entre o que eu vejo e o que me falam é que gera toda uma insegurança que vai ser muito mais importante em todo o desenvolvimento da patologia do que o nascimento da irmã em si. Daí você começa então a observar nas próprias falas do Joãozinho a evidência dessa contradição. Por exemplo, no dia que a irmã nasceu, ele observa a maleta do médico e diz: hoje a cegonha vem. Ou seja, ele está tentando associar a realidade à fantasia, à mentira que haviam sido contado para ele, né? Quando a parteira pede uma taça, uma xícara, né, de chá, ele também expressa o seguinte: mamãe está tossindo, por isso lhe dão chá. E quando ele entra no quarto e ele observa todo aquele sangue ainda que estava ali do parto, a bacia suja de sangue, ele diz o seguinte: eu não coloco sangue pelo pipi. Então ele tenta fazer associações dessa grande contradição, e esse é o fator de insegurança que aparece agora expresso na sua fala. Resumindo, Freud então ele observa todas essas inquietações que permeiam a mente do Joãozinho a respeito de uma insegurança que surge pela aplicação da inverdade. Eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo porque não bate com o que eu estou vendo. Há uma insegurança nesse afeto, nesse vínculo com os pais. E somado a essa desconfiança de Joãozinho, nós temos então, primeiro fato, a mãe o proibia de se masturbar e, como essa proibição era inútil, passou a ameaçar levá-lo ao médico para que o médico cortasse os seus genitais. Segundo ponto, descreveu de forma inexata a diferença biológica, né, entre os sexos, dando a certeza de que os genitais femininos eram como os masculinos, segundo eu. Terceiro, quando ficou grávida e teve filha, deram a Joãozinho a conhecida versão da cegonha, né, muito comum até hoje, mas que entrou em contradição com tudo que ele estava vendo dentro do quarto. E um quarto ponto importante é que Joãozinho, até o nascimento da sua irmã, ele dormia com os seus pais. Somados ainda a essas informações, nós podemos perguntar, certo, mas como surge então uma fobia a partir disso?
E onde que entra o objeto fóbico, que no caso da zoofobia que Joãozinho apresenta, o objeto fóbico eram cavalos. O Joãozinho ele tinha uma brincadeira muito particular com seus amigos e principalmente com o seu pai, que era uma brincadeira de cavalo, né? Eles brincavam de montar a cavalo, era uma brincadeira predileta entre os dois. Então ficava muito fácil Joãozinho transferir a figura do castrador, que é o pai, né? O pai surge como essa figura de castração do momento, conforme nós vimos nas aulas iniciais, do momento em que ele se coloca como objeto de desejo da mãe e a mãe também o vê como desejo recíproco, mútuo, e a criança sobra nesse relacionamento. E essa exclusividade do desejo da criança pela mãe é rompida pela presença do pai, o que o torna uma espécie de castrador, aquele que vai me subtrair o meu objeto de sobrevivência. Então essa figura de um castrador, agora associado inconscientemente ao pai, e também o pai é associado ao cavalo, que é a brincadeira predileta comum entre eles. Esse é o primeiro ponto de vinculação da figura do pai, o castrador, com o cavalo, que também era o pai na brincadeira. Segundo ponto é que ele faz associação disso tudo ao ver um cavalo esperneando-se, o cavalo cai e começa a espernear, faz muito barulho, isso assusta bastante Joãozinho, e esse cavalo ele era branco, né? Então você vê que tem uma associação com um médico, que também era um castrador. Essa experiência de um médico como castrador é ainda reafirmada quando Joãozinho passa por uma cirurgia de extração das amígdalas, ou seja, confirma que o médico ele tem esse poder de cortar, de retirar parte do corpo. Então aquilo que a sua mãe havia dito sobre o médico aparecer para cortar os seus genitais também poderia ser uma verdade. E a partir daí é que a figura do médico também é associada a um castrador, e como o médico se veste de branco, o cavalo também era branco, então está aí também a possibilidade de uma transferência. Na primeira oportunidade, Joãozinho, então, para poder conviver bem com a figura paterna, conviver bem com a figura desse castrador, transfere para o cavalo o medo da castração. E soma-se também a informação de que o cavalo morde. Ele escutou um pai de um dos seus coleguinhas afirmando isso: o cavalo morde, e ele arranca os dedos. Então, a partir daí, ele ficou com a ideia de que o cavalo arrancando os dedos também era um castrador, e juntando todos esses elementos, foi possível Joãozinho fazer uma transferência para o cavalo desse medo da castração, ficando, portanto, o pai livre dessa transferência e podendo manter um vínculo saudável com o pai, já que o medo do castrador estava agora destinado aos cavalos. É um arranjo, não é um arranjo que a mente faz para que a criança possa ter uma relação com o pai livre desse medo fóbico, é um medo neurótico. A neurose é caracterizada por uma superlativação de algo que seria normal. Medo, por exemplo, é algo normal. Agora, quando ele está superlativado, ele vira uma fobia, que já é uma neurose. Então, nesse caso, o medo de cavalo se tornou uma zoofobia. E é necessário que seja assim para que haja uma descarga pulsional. E essa descarga que se faz pelo medo, que se atribui ao complexo da castração, antes destinada ao pai, agora transferida para o cavalo, com a finalidade de manter intacta a relação com o pai. Ou seja, o medo fóbico que estava agora destinado ao cavalo era o medo da castração,
do castrador, que outrora deveria ter sido destinado aos pais. E esse é um arranjo que torna possível a convivência, exceto pelo fato de que, quando essa neurose atinge padrões fóbicos, ela começa a atrapalhar a vida normal do indivíduo, como foi o caso de Joãozinho, que já não saía mais de casa com medo de cavalos. Na verdade, tudo era uma pulsão sexual reprimida que agora estava precisando ser descarregada, mas temia a castração. Quanto maior a pulsão, maior o medo da castração e maior a manifestação fóbica que Joãozinho apresentava. Bom, então é a partir desses levantamentos e observações que começam então a ser interpretada a linguagem pré-verbal de Joãozinho. Isso vai abrir caminho para a psicanálise infantil, para a análise do play, do jogo, que vai surgir bem mais lá na frente, como técnica da psicanálise infantil. Mas que a possibilidade da interpretação de uma linguagem pré-verbal que surge aqui, nesse caso de Joãozinho, ainda com Freud, ele abre essas possibilidades de técnicas que mostram que a linguagem pré-verbal, se interpretada adequadamente, o que é possível, foi evidenciado isso, abre então caminhos para a interpretação do play, ou do desenho, ou do jogo da criança, com a mesma eficácia de uma associação livre nos adultos.